Está escrito assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos para o versículo capítulo 3, vamos? Capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, acho que eu pulei aqui. Está aqui. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo em que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gente, uma coisa que nós temos que levar para a vida: a mulher sempre vai complicar a vida do homem. Foi mal, isso aí foi... Apareceu o homem aqui, foi mal. Mas vamos falar sério, gente. O nosso Deus, Ele sempre teve uma coisa que queima no coração dele, que é o quê? O relacionamento com o ser humano. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para que ele tivesse intimidade. Você vê, por exemplo, Adão e Eva, Adão quando foi formado, no final do dia, todo dia, Deus vinha e andava com ele pelo jardim do Éden. E essa era a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus. A Bíblia, ela fala sobre relacionamento, sabe? Sobre intimidade. O mundo nos isola, Deus, porém, nos aproxima, sabe? E o que acontece? O que Deus queria, na verdade, com aquele relacionamento? Que houvesse confiança. Deus queria, na verdade, que quando o homem olhasse para Ele, confiasse nele plenamente. É interessante porque Deus poderia fazer máquinas ou bonecos que simplesmente dissessem sim a tudo que Deus queria. Mas não foi isso que Ele fez. Na verdade, Ele criou seres que têm vontade própria. Nós escolhemos os nossos caminhos. Diga assim: eu escolho os meus caminhos. Já parou para pensar como isso é sério, o que você acabou de dizer? Você, nós, eu escolho os meus caminhos, sabe? E o que acontece? Deus, quando fez isso, Ele botou uma coisa só que era importante. Só uma coisa que Ele não... uma condição. E essa condição estava ligada a ter fé no que Deus estava dizendo. Deus falou: olha, existe ali uma árvore. Você tem milhões de árvores aqui, milhares de árvores. Mas existe uma árvore que daquela ali você não pode comer. Se você comer dela, você vai morrer. E o que Adão e Eva fizeram? Eles, de certa forma, desacreditaram daquilo que Deus tinha falado e prometido.
Eles preferiram olhar para a serpente ou confiar nas suas próprias escolhas, nos seus próprios olhos. E automaticamente eles perderam a fé em Deus naquele momento. E por causa disso, houve uma separação, sabe? Houve uma separação entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus. E é interessante porque se antes eles andavam juntos e tinham um relacionamento íntimo, e o homem era muito próximo a Deus, logo após ele perder a fé em Deus, ele começou a se esconder, ele começou a ter medo, ele começou a ficar preocupado com o que Deus faria contra ele, ele ficou cheio de temor de Deus. Já parou para pensar quantas vezes você já temeu Deus? Já achou que você talvez fosse indigno de estar na presença de Deus? Já achou que Deus talvez te castigaria? Mas o nosso Deus não é esse Deus que o fruto do bem e do mal colocou na nossa vida. Sabe? O nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus que quer relacionamento com você. Ele quer que você esteja próximo. Ele quer que você esteja conectado com Ele. Ele quer que você possa confiar nele 100%, sabe? E isso é uma coisa interessante, porque a fé, ela é o quê? A fé é a confiança. E a fé, ela precisa, na verdade, ela está no centro de todo relacionamento saudável. À medida que essa fé, essa confiança, ela vai crescendo na pessoa, o relacionamento também, ele avança. Você observa, por exemplo, quando você conhece uma pessoa, um namoro, por exemplo, no começo você confia um pouco, mas conforme o tempo você vai criando relacionamento, você vai tendo fé, e esse relacionamento ele vai amadurecendo, sabe? Então, o que é um cristão maduro? É um cristão que tem um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus não é só aquela questão de ficar, eu me ajoelho todos os dias, eu pago penitência todos os dias para Deus, eu peço perdão todos os dias para Deus. Não é isso. Obviamente, se você puder ajoelhar para orar sempre, faça isso. Isso é maravilhoso. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer um relacionamento. Deus quer que você esteja conectado com Ele. Deus quer que você olhe para Ele como filho amado. Deus quer que você aprenda a viver como filho amado. O tema da nossa mensagem de hoje é descansando na fidelidade de Deus. Já parou para pensar como hoje, quando é difícil você confiar em alguém hoje, correto? É difícil nós confiarmos nas pessoas hoje. E isso, por que isso? Porque o inimigo, ele batalha de tal forma que nós possamos ficar com a nossa mente contaminada. Ele batalha de tal forma que você fique com a sua mente contaminada. De tal forma que você não confia em ninguém, você não confia nas pessoas, você não confia na pessoa que está do seu lado, você não confia na sua família, você não confia nas suas amizades, você não confia no seu relacionamento. E automaticamente, sem perceber, você acaba deixando de confiar em Deus. Se você for parar para pensar, o pecado entrou no mundo, sabe por quê? Porque Adão e Eva não confiaram na palavra de Deus. Olha que coisa séria. Já parou para pensar quantos preços nós pagamos porque nós não confiamos na palavra de Deus para a nossa vida? Já parou para pensar quanto tempo você perdeu porque você não confiou na palavra de Deus sobre a sua vida? Às vezes nós não entendemos as coisas que estão nos cercando, sabe? E eu sempre falo muito isso, e gosto de ensinar isso para toda a igreja, tá? Nós como líderes, nós estamos pregando a palavra aqui em cima, sabe? E estamos falando para todos. Alguns vivem coisas sobrenaturais, outros não. Alguns vivem a bênção de Deus na plenitude, outros não. Por que isso?
Uma vez eu estava conversando com algumas pessoas, e a maioria das pessoas, eu estava conversando, e toda vez que eu pergunto sobre isso, a pergunta é: de quem é a responsabilidade da vida espiritual de uma pessoa? A resposta que vem logo é: do pastor, do pastor, do pastor. Aí eu perguntei: se essa pessoa perder a salvação, a responsabilidade é do pastor? Não. O evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus ela está sendo pregada para todos, da mesma forma. A questão é, o quanto você confia e o quanto você age dentro daquilo que a igreja tem te orientado, as suas lideranças têm te orientado. Então, de quem é a responsabilidade da sua vida espiritual? Bate no peito, bate. Ela é sua. Ela é totalmente, suas decisões são suas. As escolhas são suas. Se você escuta uma coisa e você segue aquilo ali, você acaba sendo abençoado. Se você não escuta, talvez você esteja certo, mas a decisão é sua, a escolha é sua, sabe? Então, o que acontece? Se você for olhar para o Antigo Testamento inteiro, ele fala o quê? É a história de Deus dizendo o quê? Confie em mim. Observa, o Antigo Testamento inteiro, a palavra é: confiem em Deus. O ser humano vai lá, falha, e Deus diz aqui: eu estou aqui para cuidar de vocês. Ele falha de novo, Deus está aqui, estou aqui, continuo aqui. Vocês oscilam. O nosso Deus, ele nunca falha, ele nunca oscila. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pode. Nós falhamos, nós às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, às vezes estamos mais mal do que bem, né? Isso é do ser humano, isso aí é carne, a nossa carne diz isso, ela nos enfraquece. Agora, o nosso Deus, ele não falha. É interessante, observe o que aconteceu, é muito importante a gente entender isso, porque a Bíblia é sobre confiança, a Bíblia é sobre fé. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o povo que estava no Egito, cativo no Egito. Eles nem sabiam quem era Deus. De repente Deus chamou Moisés, e Deus foi fazendo diversos milagres, e se revelando pouco a pouco para aquele povo, para que eles pudessem não só conhecer, mas confiar naquele Deus maravilhoso. Confiar que Deus era com eles. E você pode ver que Deus não deu, por exemplo, os mandamentos logo de cara. Deus deixou passar por uns bons anos no deserto. Deus fez coisas grandes acontecerem. Deus fez milagres grandes acontecerem. Deus demonstrou o seu amor. Você vê que eles estavam no deserto, e durante o dia eles eram cobertos pelas nuvens, e à noite eles eram guiados e cobertos por fogo, né, por uma coluna de fogo. Por que isso? Era a demonstração de Deus, o amor de Deus sobre a vida daquele povo. Agora, pensa um pouquinho, será que Deus não tem demonstrado para você o seu amor? Será que Deus não tem te guardado nos dias difíceis? Tem te protegido nos dias maus? Tem te segurado pela mão tantas vezes que você tem nesse mundo louco? Gente, esse mundo é muito doido, né? Esse mundo é difícil pra caramba. Será que Deus não tem te guardado já? E Ele tem demonstrado todo o amor dele sobre a sua vida? É a mesma coisa. Deus está dizendo o seguinte: confie em mim. Confie no meu amor por vocês. Imagina, Deus deu o seu filho, o seu único filho, para que ele pudesse morrer por mim, por você. E para pensar, nós somos merecedores? A gente falha pra caramba, cara. E é interessante que a gente tenta ser certo, né? A gente tenta fazer tudo perfeito, mas quando você percebe, você já está pensando uma coisa que você não deveria pensar. Você já está, como o apóstolo Paulo falou, né? Às vezes, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, ali eu acabo vivendo isso, sabe? Nós somos falhos, nós somos imerecedores, nós não merecemos.
Já parou para pensar por que Jesus veio aqui? Olha que interessante, tá? Se por falta de confiar, o pecado entrou no mundo, porque nós não tivemos fé, e quando eu falo nós não tivemos fé, às vezes a gente brinca, né, e fala, Adão e Eva, mó vacilões, acabaram com a gente. Mas será que seria diferente se fôssemos nós? A gente às vezes não consegue ser fiel nas coisas mais banais. Será que seria diferente? Nós não conseguimos ser fiéis com pessoas, não conseguimos ser fiéis com o nosso Deus. Será que seria realmente diferente? Aí olha o que aconteceu. O pecado entrou no mundo porque nós não confiamos em Deus. Não confiamos no que Ele declarou. Aí vem Jesus e diz o seguinte, olha só. Vocês, em outras palavras, né? Vocês não são capazes de cumprir as leis do Senhor. Olha como é que isso é sério. Se você olhar o Antigo Testamento inteiro, ele tem diversas alianças. E as alianças do Antigo Testamento, elas eram muito interessantes, porque elas eram entre Deus e o homem. Eram alianças de duas partes, né? Deus falava, se vocês fizerem isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Se vocês fizerem assim, eu vou fazer assim. Só que o homem cumpria a sua aliança? Não. Se você olhar o Antigo Testamento inteiro é isso. Deus prometendo, o homem não cumprindo. O que aconteceu no Novo Testamento? Qual a diferença do Antigo para o Novo Testamento? É o momento em que Deus, Ele já demonstrou para a gente, nós não somos confiáveis. Aí o que Ele fez? Ele mandou Jesus, para que Jesus pudesse cumprir essa aliança, para que Jesus pudesse cumprir os nossos pecados, para que Ele pudesse cumprir a lei, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Se hoje você tem acesso total a Deus, quem tem acesso aqui total a Deus, diga glória a Deus. É porque Jesus morreu na cruz por você. É porque você não é merecedor, você é falho. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes Jesus está falando com a gente e a gente não está nem aí? A gente só quer saber das nossas próprias coisas. Nós somos falhos. Diga assim, eu sou falho. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Um ser humano falho e um Senhor Jesus que vem para nos salvar, para nos lavar, para nos purificar, para nos aproximar do nosso Deus. Aí, se o pecado entrou no mundo por falta de confiança, como nós nos livramos desse pecado? Confiando na gente mesmo? Não, mas confiando em quem? Em Jesus. Nosso Senhor Jesus que veio para nos salvar e nos purificar, sabe? E a partir disso, tudo muda. Tudo muda. Qual é a missão da Igreja de Cristo aqui nessa terra? Consequentemente, qual a missão da Igreja da Conquista aqui nessa terra? Levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Quanto maior for o seu relacionamento com Jesus, quanto maior for a sua fé em Jesus, a confiança nele, mais você vai estar amadurecido, mais a sua vida vai ser transformada, mais você vai viver os sonhos de Deus. Agora, se eu perguntar aqui, quem confia em Jesus? Quem confia em Jesus? Você confia em Jesus? Quantos por cento você confia em Jesus? Nós falamos muito sobre, se eu perguntar, acho que 100%, 99% das pessoas falam, eu confio em Jesus. Mas será que nas nossas atitudes, do nosso dia a dia, nós realmente confiamos nele? Será que nós conseguimos descansar na fidelidade do nosso Deus? Você consegue descansar na fidelidade do seu Deus quando alguém fala mal de você? Você consegue descansar na fidelidade do seu Deus quando você tem uma conta para pagar e você não tem dinheiro? A gente sempre brinca isso lá na célula, né?
Às vezes a gente acredita que Deus pode curar aquele que tem câncer. Deus pode curar o câncer pelo nome de Jesus. Mas temos dificuldade de acreditar que Deus pode nos ajudar a pagar uma conta de um boleto. Simples. Você está entendendo? Será que nós será que nós realmente vivemos nessa fidelidade de Deus, nessa confiança do nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas? Deus está no controle de todas as coisas. Talvez a pessoa que esteja do seu lado, ela esteja precisando ouvir essa palavra. Fala para ela: Deus está no controle de todas as coisas. Todas, todas, todas. A palavra diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas nós não compreendemos algumas coisas que Deus faz. Você compreende tudo aquilo que Deus faz? Compreende? É meio doido isso, né? Porque aos nossos olhos, às vezes não tem lógica. Aos nossos olhos, às vezes, por que Deus está deixando isso acontecer? Por que Deus deixou isso acontecer? Por quê? E a gente não entende. Às vezes nós precisamos compreender que Deus, Ele está fazendo coisas que nós nem imaginamos, mas Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, Deus sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Tudo está no controle da mão dEle, tudo. Oi, som. Tudo está no controle do nosso Deus, até quando a resposta é não. Continua no controle do nosso Deus. Sabe, será que nós confiamos o suficiente? Será que nós confiamos na totalidade do nosso Deus? Sabe, às vezes Deus está querendo nos levar para uma nova fase. E a nova fase, na maioria das vezes, a roupa que cabia numa fase anterior, ela não cabe mais na próxima fase. E será que nós temos fé e confiar nisso? Será que nós acreditamos que Deus está fazendo a obra dele? Será que nós temos a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas? Gente, hoje eu não vou chorar, não vou chorar. Vocês sabem, né? Eu tinha uma filha desse tamanho assim, né? Era uma cachorra, né? A Laila. E eu morei com ela muito tempo sozinho. Depois que eu casei, ela ficou comigo. Poxa, depois melhora um pouquinho o som, hein? Tá muito aí para trás, ficou esquisito o som agora. Obrigado. E o que aconteceu? Eu falei só parar de chorar. Mentira. Mas o que acontece? Eu fui muito apegado a ela, muito conectado com ela, sabe? E uma coisa me marcou muito na perda dela. Eu perdi ela faz um ano atrás, né? Dia 21 de agosto. Uma coisa me marcou muito quando eu perdi ela. Foi um pouquinho antes de eu perdê-la. E para mim era como filha, né? Grudada ao extremo. E o que aconteceu? Eu tive um sonho. E nesse sonho Deus veio e falou comigo. Ele falava assim claramente: eu vou levar ela. Aí a minha preocupação era a seguinte: será que ela vai sofrer? Ela vai sofrer? Aí não vou contar o sonho inteiro, completo. Bota mais grave. Será que ela vai... Deus, aí ele era muito claro, ele falava assim para mim: é necessário que ela parta. Na sua nova fase, ela não está. E aquilo no começo para mim foi um choque, sabe? Por que ela não vai estar na próxima fase? Por quê? O que ela atrapalharia na minha nova fase? E hoje eu vejo, um ano depois de muitos choros, mas eu confio muito que Deus, Ele sabe exatamente o que estava fazendo. Ele sabia exatamente para o que Ele estava me guiando. E realmente, nessa fase da vida que eu vivo hoje, e que eu tenho sonhos para aqui para frente, ela não fazia parte. Mas será que nós temos essa... Será que talvez se Ele não aparecesse no meu sonho, eu ficaria pensando isso?
Será? Porque é uma loucura. Às vezes Deus faz certas coisas na nossa vida que nós não entendemos. Às vezes Deus faz certas coisas ao nosso redor que nós não compreendemos. E que se der mole, a nossa fé ela é abalada. A nossa fé em Jesus ela é abalada. Eu sempre falo que tem 3 fés que são muito importantes, sabe? 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé para ser salvo. Quando você aceita Jesus como Salvador, é aquele momento que você fala: eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus. A partir disso nós somos salvos. Nós somos salvos porque somos perfeitos? Não, nós somos salvos porque cremos que Jesus morreu naquela cruz por nós. Fé para ser salvo. A segunda fé, a segunda fase da fé, é a fé para permanecer. Você acha que depois que você entra na igreja, que você conhece Jesus, você não vai ser tentado? Ou vai ser bombardeado pelo inimigo? Com certeza. E é nessa hora que muitas vezes as pessoas perdem a sua fé. Elas acabam caindo. Permanecer é muito mais difícil do que entrar. Entrar é mais fácil. Permanecer é difícil. Eu estou olhando para a Kelly aqui, estou me lembrando disso. Toda vez que você entra numa faculdade, é muito fácil você entrar. Mas permanecer até o final, oxe, dá muito trabalho. Né, Verinha? Porque no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas você permanecer durante todo o processo, aí é difícil, sabe? Então o que nós precisamos, uma das coisas é, nós precisamos ter fé para permanecer. Nós precisamos ter fé para permanecer, sabe? E a terceira coisa importante, é a fé para avançar. Deus, Ele não te chamou para você ficar no mesmo lugar. Deus não te chamou para você ficar preso no mesmo lugar. Deus te chamou para que você possa viver o sobrenatural. Deus te chamou para que você seja muito abençoado. Sabe? Deus te chamou para que você possa sair do lugar que você está e avançar. Então, nós precisamos ter fé para ser salvo, fé para permanecer, mas fé também para avançar. Para que a gente possa crescer, para que a nossa vida possa ser transformada. Você quer que a sua vida seja transformada? Quer? Quer? Então nós temos que botar nossa fé em prática. Nós não podemos ficar parado, sabe? Às vezes a gente fica arrumando tantas desculpas para não avançar. Às vezes a gente fica arrumando tantos impedimentos para não avançar. Às vezes nós ficamos com tanta covardia para não avançar. Mas a palavra de vitória, a palavra de avanço já está sobre a nossa vida. Amém? A palavra de avanço está sobre a sua vida. A bênção já está sobre a sua vida. Jesus, Ele morreu por você. E Ele derramou a herança de Deus sobre a sua vida. Então não é por causa dos outros que você não está avançando. Não é por causa do país que você não está avançando. Não é por causa de nada que você não está avançando. Nós precisamos colocar a nossa fé e confiar em Deus, porque Ele é aquele que já nos prometeu, sabe? Ele é aquele que nos prometeu a bênção. Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, sabe? Então, nós temos que ter fé para avançar, fé para viver o sobrenatural. Deus quer um relacionamento de confiança conosco. Deus quer que você confie nele 100%. Deus quer que você viva o sobrenatural, sabe? E o que você vai fazer com isso?
Até quando você vai ficar com as suas próprias escolhas, com as suas próprias vontades, sabe? Às vezes a gente fica tentando achar soluções, a gente fica tentando buscar saídas, e quanto mais nós buscamos, mais nós nos frustramos. Às vezes a gente corre e não sai do lugar, e é frustrante isso, né? Acho que todo mundo aqui já passou algum momento sobre isso. A gente se esforça, e não sai do lugar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e deixa eu te dizer uma coisa importante. Há muitos filhos de Deus que deixam de ser abençoados porque não tem confiança suficiente em Deus para saber que já foi perdoado. Você já foi perdoado pelo Senhor. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele já levou os seus pecados. Ele já transformou a sua vida. Você está compreendendo? Aí muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada porque nós não confiamos que Deus já nos perdoou. Sabe uma das coisas mais difíceis que nós vivemos hoje na sociedade? Falta de perdão. Se você não confia que Deus é a sua justiça, você nunca vai perdoar. Quem é a sua justiça? Deus. Quem te protege de todas as coisas? Deus. Isso é fé. Fé é confiar, sabe? É acreditar. Ele é a minha solução. Muitas vezes você tem dificuldade até de dar seu dízimo. Sabe o que é isso? Gente, a gente aqui não obriga ninguém, tá? A dar dízimo, não. Mas se você não tem confiança para dar o seu dízimo para Deus, você acha o quê, cara? Tem alguma coisa errada. A sua fé está no seu dinheiro, a sua fé está nas suas próprias coisas, a sua fé está na sua própria mão. É confiança. Isso é confiança. Confiar 100%. Confiar que Ele é aquele que vai te levar para o lugar que você sempre sonhou. E mais. E se a vontade de Deus não for igual à sua vontade, será que você vai confiar em Deus? Será que você vai continuar confiando em Deus? E se a vontade de Deus, ela for de frente com a sua vontade, ela for contrária àquilo que você queria ou imaginava, Deus não vai te obrigar a nada. Engraçado que nós já vemos algumas vezes na palavra, nós vemos Deus praticamente impondo coisas. Você viu o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Ele era um perseguidor, e de repente, ele estava indo perseguir, de repente ele caiu cego, e só voltou a enxergar depois que ele aceitou Jesus como Salvador. Simplificando a história, né? Mas na maioria das vezes, 99% das vezes, Deus vai deixar você fazer escolhas. Deus vai deixar você escolher. É interessante, né? Eu fico pensando, se o apóstolo Paulo não tomasse a decisão, por exemplo, de aceitar Jesus como Salvador, como seria a vida dele? Talvez ele passasse pelo resto da vida como? Cego. Já parou para pensar quantas vezes nós estamos cegos porque não ouvimos a voz de Deus? E cara, é frustrante viver cego. É frustrante viver cego. Quando eu falo cego, não é fisicamente, mas é espiritualmente. A vida fica toda de cabeça para baixo, começa a dar tudo errado. Não se engane, tá? Preste atenção, isso aqui é muito sério. Existem duas coisas que podem te trazer, podem fazer a tua vida ficar bagunçada. Se a tua vida estiver bagunçada, você tem que olhar para duas coisas importantes. Quais são as duas coisas? Primeiro, será que você está sendo testado ou passando por uma prova
Quer dizer, Deus está querendo te levar para um novo caminho e você precisa amadurecer o suficiente para chegar nesse novo caminho. Deu para entender? É sobre isso. Agora, a segunda coisa é o seguinte: será que Deus me mandou fazer alguma coisa que eu não fiz? Será que Deus me mandou ir por um caminho que eu não confiei nele o suficiente para seguir aquele caminho? Essas duas coisas bagunçam a nossa vida. Toda vez que você vê a sua vida bagunçada, pode procurar. A questão está dentro dessas duas coisas. É certo. E às vezes, é muito interessante, porque às vezes não é só sobre o pecado. Às vezes não é só sobre o pecado. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele foi chamado para pregar em Nínive. Mas só que ele falou, não quero pregar para esse povo não. Eu vou pregar em Tarsis. Ele estava errado de ir pregar em algum outro lugar? Moralmente falando? Não. Ele estava pregando a palavra de Jesus. Ele estava pregando o evangelho. Mas a vontade de Deus não era aquela. A vontade de Deus não era aquela. A vontade de Deus era que ele fosse pregar em Nínive. Automaticamente, sabe o que aconteceu? Ele foi acabar parando na barriga do peixe. Nós conhecemos essa história. E sabe onde ele foi cuspido? Em Nínive. Você está entendendo? Nós precisamos ter fé suficiente para acreditar que Deus está fazendo todas as coisas na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Jesus está dizendo o seguinte hoje, olha só, eu quero um relacionamento crescente com você. Eu quero que você confie em mim 100%, sem dúvidas, sem dúvidas. Sabe aquela coisa que você fez lá atrás? Esquece isso, já morri por isso. Eu já fui crucificado naquela cruz por isso. Sabe aquele trauma que você tem medo de mexer até hoje? E não se engane, muitos aqui têm traumas. E o trauma, enquanto ele não é mexido, ele não é resolvido. Às vezes a gente esconde o trauma, né? A gente bota ele tampado assim, deixa aqui quietinho, não quero mexer nisso aqui não. Só que aquilo ali trava a gente. Aquilo ali impede que a gente enxergue as coisas novas, porque nós estamos presos no passado. E toda vez que toca ali, nós somos derrubados. Sabe esse trauma? Jesus já morreu naquela cruz para que você seja curado disso. Então, o que nós precisamos fazer? Entregar, Senhor, olha, eu não sei como fazer isso aqui, mas eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor tem as respostas para todas as coisas. Eu confio que o Senhor é aquele que vai curar os meus traumas. Sabe aquela falta de perdão que está travando a sua vida há tanto tempo? O perdão, você acha que ele é natural? Você acha que o perdão ele é natural? Não. Você acha que as pessoas merecem o seu perdão? Não, porque elas vão continuar falhando. O perdão ele não é natural, ele é sobrenatural. E você precisa confiar muito em Deus para você liberar perdão sobre a vida das pessoas. Sabe? Você acha que você merece o perdão de outra pessoa? Você também não merece. A gente não merece, nós somos falhos. Nós vamos falhar novamente. O perdão ele é sobrenatural, sabe? Então, o que é tudo isso? Fé. Fé. E eu queria, nessa noite, te fazer um desafio. Descanse na fidelidade do seu Deus. Descanse confiando que Ele vai fazer o melhor sobre a sua vida. Descanse confiando que Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Descanse confiando que Ele vai trazer as respostas certas para a sua vida. Descanse confiando que se tiver que mover o mar, Ele vai mover o mar. Oi,
Ele é aquele que faz o sobrenatural acontecer. Ele é aquele que move os céus. Ele é aquele que pode mudar qualquer coisa. No simples estalar de dedos, Ele pode mudar todas as coisas na sua vida. Tem alguma área na sua vida que está bagunçada? Tem? Alguém tem aqui algum desafio hoje? Poxa, eu estou com um desafio grande durante esses dias. Minha vida está complicada. Você está com um desafio? Tá. Eu queria te desafiar a confiar no seu Deus. Confiar na fidelidade do seu Deus. Às vezes as pessoas vão dizer que não tem jeito, mas o nosso Deus tem respostas para todas as coisas. Os médicos podem dizer que não, se o nosso Deus disser que sim, a resposta é sim. Talvez você olhe para alguma solução dentro da sua casa, dentro da sua família, e você fale assim: não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. Mas quando Deus toca, e tudo aquilo que Ele toca é transformado, tudo aquilo que Ele toca traz vida, tudo aquilo que Ele toca vive o sobrenatural dEle. Que nessa noite nós possamos descansar na fidelidade dEle, confiar no amor dEle, porque Ele está aqui nessa noite. Você crê nisso? Crê? Ele está aqui para trazer coisas sobrenaturais para a sua vida. Ele quer trazer vida àquilo que está morto. Ele quer fazer com que você viva o sobrenatural dele, o amor na plenitude, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sai do seu lugar agora, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos orar, vamos. Aleluia, Pai. Glória a Deus.